Maravilhoso dia! Como é que você tá? Tudo bem? Espero que você esteja bem. E se não estiver, pode ficar muito bem. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E nós temos a proposta aqui, às segundas-feiras, quartas-feiras, sextas-feiras, pela manhã, às 7h07. A nossa proposta é trazer aqui sempre um aprendizado com relação às técnicas e às abordagens que nós utilizamos para acompanhamentos terapêuticos, para acompanhamentos com a finalidade do desenvolvimento pessoal, né? E claro, uma vez que pessoalmente você já é desenvolvido ou você se desenvolve, já é desenvolvido. Todos nós sempre temos algo a desenvolver, né? Consequentemente, o seu profissional também se desenvolve. Várias áreas da sua vida se desenvolvem à medida que você melhora, né? Você fica melhor em algo, então outras áreas da sua vida também melhoram. Faça um maravilhoso dia, Lucilene, seja bem-vinda aí, seja muito bem-vinda. Bom, e hoje a gente, na verdade, a gente sempre utiliza também uma ferramenta muito interessante, que são as metáforas, né? Às vezes o pessoal fica falando, mas tá vendo? Você vai e conta a história, qual que é a finalidade, né? A finalidade é justamente o aprendizado que vem com cada metáfora, né? E tudo tem um porquê e um para quê. Nada é por um acaso, nada, absolutamente nada é por acaso. Tudo é calculado, tudo é entendido, tudo é compreendido. E muitas vezes, para que uma mudança ela ocorra, uma transformação interior ela aconteça, essa abordagem muitas vezes ela precisa ser indireta. É uma indireta, né? Você já teve aquela sensação quando alguém escreve uma mensagem, principalmente atualmente, né? Nas redes sociais, as pessoas escrevem alguma coisa, aí o outro, por algum motivo, se sentiu ofendido, né? Aí ele vai lá e tira a satisfação. Por que você está escrevendo isso? Você está escrevendo para mim, né? Na verdade, a outra pessoa estava escrevendo uma indireta, né? E não necessariamente era uma informação direta para aquela pessoa. Tem alguns casos que são algumas diretas, né? E nessa questão de direto e indireta, muitas vezes a outra pessoa, a pessoa que está do outro lado, ela é tocada de alguma forma, né? E se foi uma indireta, né, que de alguma forma gerou algum incômodo, significa que o emissor tinha uma informação que tinha alguma relação, alguma conexão com o que a pessoa estava sentindo, né? Então, das duas uma, a ideia é gerar transformação, né? Quando se trata de algo terapêutico, com a proposta de acolhimento, com a proposta de gerar transformação e mudança, então, obviamente, que a flecha vai atingir o alvo, né? A flecha vai atingir o alvo. Agora, quando as pessoas elas estão emocionalmente doentes, aí a gente percebe, elas mandam elas utilizam as redes sociais como a gente chamaria de o muro das lamentações, né? A pessoa ela começa a se lamentar, manda indireta para fulano, para beltrano, para ciclano, e isso vai gerando um transtorno muito grande, vai gerando dores e mais dores, né? As pessoas muitas vezes elas acabam gerando tanto o desabafo, uma espécie de desabafo por parte dela, mas acaba contagiando o outro que de repente já tinha ali uma conexão com aquele sentimento, acaba também se sentindo daquela forma.
E a gente percebe isso, né? Você com certeza já deve ter notado, já deve ter percebido isso nas redes sociais, né? Esses desabafos, essas indiretas, isso acaba fazendo com que vire uma bola de neve e infindável, né? Infindável. Agora, como que eu resolvo essa questão? Como é que eu transformo essa questão? Por isso, tudo que você for fazer, faça intencional. Intencional. Ou seja, faça com um propósito, com um pra quê, com um porquê muito forte. Por exemplo, o fato de estar aqui trazendo uma mensagem, trazendo um aprendizado, tem um pra quê, tem um porquê por trás de tudo aquilo que eu falar. Tudo é pensado. Se você fizer isso, isso pode gerar primeiramente transformação em você e por conseguinte no outro. Oi, Andréia Ogawa. Hoje é o melhor dia da minha vida. É isso aí, Andréia. A Rose também. Oi, Rose. Hoje é o melhor dia da minha vida. E você vê, você pode fazer isso. Você pode dizer, você pode declarar, você pode decretar, né? Existem alguns decretos que nós ensinamos para as pessoas para que elas aprendam a sair daquele looping, porque muitas vezes você não percebeu, mas você está num looping hipnótico, você está ali preso naquele pensamento, você está preso naquela sensação. Aí você fala, mas eu não vivo o passado. Mas a sua mente está lá presa no passado, uma mensagem passada, uma mensagem que está te fazendo mal, uma coisa que está te fazendo mal, você está corroendo aí. Então chega uma hora que você precisa sair, você precisa se desconectar. E se esse momento, essa live ou esse vídeo chegou até você de alguma maneira, não é por acaso. Não acredite em acaso, que não existe. Não existe acaso, tá? E eu não estou falando, olha só o que eu vou falar para você, não estou falando de uma forma mística, não. Estou falando de uma forma extremamente calculada, extremamente poderosa e calculada. Você precisa sair desse looping mental que você está. Você está preso num looping mental. Você está preso sobre aquilo que você permitiu que plantassem dentro de você. Eu estou assim porque fulano agiu mal comigo. De verdade, você apenas está reagindo. Não é porque o fulano fez isso ou o fulano fez aquilo por você ou contra você. Na verdade, primeiramente, você acaba fazendo algo contra você. As pessoas, elas esquecem que antes de mais nada, pensamentos, palavras, atitudes são sementes. E antes de eu fazer ao outro, eu estou fazendo a mim mesmo. Antes de fazer ao outro, eu estou fazendo a mim mesmo. Não pense que quando você está pensando em prejudicar o outro, você está prejudicando o outro. Você está fazendo em você. Por quê? Porque aquele pensamento, aquela ideia inicial, ela está passando por você. Se está passando por você, então significa que a primeira pessoa prejudicada está sendo você, não está sendo o outro. O outro acaba sendo apenas um reflexo. O outro é apenas um espelho. Primeiramente está acontecendo com você, né? Por muito tempo eu via pessoas falando assim: fulano tem uma coisa ruim na vida dele. Eu via pessoas falando isso. Fulano tem uma coisa ruim na vida dele. E aí eu fui entender e fui descobrir que quando a pessoa... Sabe aquela história? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que necessariamente sobre Paulo, né?
Eu sei muito mais sobre Pedro. Então, quer dizer, o que o Pedro está vendo no outro, na verdade, está nele próprio, está nele mesmo. Fulano, nós temos essa coisa do rotular. Fulano é isso. Peraí, fulano é isso. Vamos ver nas entrelinhas? Por que fulano é isso? Por que esse estado condenatório? Onde é que está a condenação? No fulano ou em quem está sentenciando? Quem está sentenciando, ele já tem uma concepção, ele já tem na mente dele o que é aquele rótulo. Das duas, uma, ou ele já vivenciou, ou ele já experimentou, e ele conhece com profundidade exatamente aquele rótulo. Quem sabe até ele que está rotulando, está condenando o outro, primeiramente ele já não se sente culpado com aquilo. Quem sabe até ele já até não vivencia isso, ou alguém já disse isso para ele, e agora ele sente a necessidade de reproduzir isso para a vida do outro. Não é verdade? Pare e pensa nisso. Então, quando você começa a descortinar, quando você começa a pensar a respeito disso, você também começa a promover cura. Cura, Tadeu. Sim, você começa a promover cura. Porque você começa a perceber o que está acontecendo com você. Então, não necessariamente diz respeito ao outro, diz respeito a você. Diz respeito a você. Às vezes nós vemos, principalmente voltando à questão das redes sociais, os chamados haters, né? Quando aquelas pessoas que vêm e simplesmente depreciam o trabalho do outro, vão lá e detonam, e segundo a ótica deles encontram aquele defeito e começa a malhar. Isso aí tá cheio na internet. Todo dia tem alguma coisa nesse sentido. Você já reparou isso? Todo dia, todo dia. E aí vem aquela chuva de críticas, de condenações e de falatórios e tal. Mas na verdade, o que as pessoas, essas pessoas que acabam se deixando levar por essa onda, né, pela crítica ou pelo criticismo, essa pessoa, na verdade, ela simplesmente está indo por uma onda. E, muito além disso, ela não está, na verdade, condenando o outro. Ela não está, na verdade, ela está, na verdade, identificando algo nela própria. Ela está percebendo algo nela mesma. Um modelo mental que está nela mesma. Só que ela, muitas vezes, na maior parte das vezes, ela não tem consciência disso. Não tem consciência disso. E aí, como ela não é uma pessoa consciente, não foi desperta ainda não, ela acaba indo na onda dos demais. E acaba depreciando o outro, detonando o outro, sem conhecer de fato, sem saber de fato. Então, eu quero chamar a sua atenção sobre isso, para que você seja a luz. Aonde você passar, aonde você pisar, você seja a própria luz. Para que você acolha o próximo, para que você, porque quando você acolhe o próximo, na verdade você está acolhendo a você mesmo. Quando você estende a sua mão ao próximo, guarda isso com você. O que eu estou falando aqui, isso é espiritual. Se você não acredita no espiritual, aí é uma questão sua. Então vou usar uma outra linguagem mais contemporânea. Se acredita em energia, então tá bom. Metafísica, tá bom então. Tá a mesma coisa, tá bom assim? Se você acredita, se você sabe que isso é questão de energia, de metafísica, você, antes de qualquer coisa, você não está fazendo para o outro, você está fazendo para você. Para você. Quando você está estendendo a mão ao outro, você está acolhendo você também.
você está fazendo primeiramente por você? Então, eu quero dizer aqui declaradamente, o fato de estar estendendo as minhas mãos aqui para ajudar pessoas, a gente tem esse trabalho, a gente tem o acompanhamento terapêutico individual, a gente tem uma comunidade para ajudar pessoas a se elevarem, a saírem do marasmo, a saírem dos problemas emocionais, coisas que entravam mesmo. Eu entendo, eu compreendo isso. Mas antes de qualquer coisa, antes de estar fazendo pelo próximo, eu estou fazendo por mim mesmo. Olha que coisa poderosa, que reflexo isso. O que é que você está fazendo pelo seu próximo? O que é que você está falando do seu próximo? O que é que você está pensando do seu próximo? E se você carrega com você um complexo de inferioridade, sabe o que muitas vezes acontece? Se você está carregando um complexo de inferioridade, você fica procurando rebaixar o outro até a altura que você está. Veja, eu não estou trazendo numa fala condenatória, eu estou trazendo para você clareza, elucidação, para que você entenda onde é que você está, qual é o sentimento que você está tendo e como é que você está tratando o outro. Você só tem sentido feliz quando você rebaixa o outro. Que na verdade você está se sentindo inferior. Você está se sentindo pequenininho. E por que você está se sentindo assim, pequenininho? Por que você está se sentindo inferior? Por que você carrega esse rótulo com você? Por que você está carregando essa dor sozinho? Essa coisa ruim dentro de você? Está na hora de você começar a cuidar de verdade de você para sair disso. Urgente. Urgente. Porque senão você vai achar que a culpa é de tudo que está à sua volta. Na verdade, você vai ficar procurando o culpado. E na verdade não tem... substitua essa palavra culpado por responsável. Você vai ficar procurando o responsável. E aí, o maior responsável é você. Você com você mesmo. Você com você mesmo. A Andréia está falando aqui. Quando você cura o outro, você está sendo curado. Curado junto. Isso é lindo, é verdade, Andréia. Quando você está curando o outro, né? Quando você está Tadeu curando o outro, as palavras elas curam também. As palavras, o que são as palavras? As palavras são os pensamentos encapsulados. O que você está encapsulando nas suas palavras? Uma certa feita, o mestre Jesus ele falou o seguinte, ele falou: a boca fala, a boca expressa, a boca fala o que está cheio o coração. Do que o nosso coração está cheio? Do que o nosso coração está cheio? O que o nosso subconsciente, o que eu estou armazenando dentro do meu subconsciente, dentro do cerne do meu ser, o que eu estou carregando dentro de mim e que eu estou transbordando. Ah, mas Tadeu, as pessoas quase não falam. Talvez seja isso. Elas não falam porque talvez elas se sintam vazias. Talvez elas estão numa crise existencial. Talvez elas não estejam se apreciando. Não estão mais apreciando a sua própria companhia. Né? E aí ela começa a transbordar de uma outra maneira. Ela não tá falando diretamente, mas ela está lá digitando, ela está lá escrevendo. Né? E o que ela está escrevendo? Perceba o que ela está escrevendo. Quais são as palavras? Porque, como eu falei, as palavras, cada letra do alfabeto, seja de qual idioma for, não importa,
cada letra do alfabeto ela é carregada de um significado, tem um significado. E quando você junta todas aquelas letras, né? Imagina só, eu começasse a falar aqui com você e fosse falando uma letra do abecedário por vez. Não ia dar muito certo, né? Eu preciso trazer a construção do que cada letra significa, o que a sonorização, a vocalização, eu construo o pensamento e transmito a você a ideia, transmito a você o pensamento por meio daquela vocalização. Olha o que são as palavras. Então eu encapsulei o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando e estou transmitindo aqui para você. Quando eu faço isso, eu estou transmitindo, alguém poderia dizer, estou transmitindo o espírito. Ou alguém poderia dizer, estou transmitindo energia para você. E quantas são as pessoas que só transmitem, olha isso, transmitem fraqueza, tristeza, destruição sobre o outro, mas não é sobre o outro, é sobre si mesmo. Porque ele está expressando o que está dentro dele. Ele está jogando para fora. Só que ele não está desperto, ele não está consciente disso. Ele não está compreendendo o que está acontecendo. E aí? Como é que faz? É por esse motivo que a gente está aqui. É por essa razão que a gente está aqui buscando trazer de uma forma, de uma abordagem indireta, utilizando histórias e utilizando metáforas para justamente trazer clareza e quem sabe aí um despertar. Pode trazer um despertar, pode sim. Eu já vi muito isso acontecer. Eu já vi isso demais acontecer. E isso pode acontecer com você a cada momento, a cada instante, a cada novo contato, cada vez que a gente se encontra aqui, pode haver um despertamento, uma palavra, um comentário, uma observação pode fazer total sentido para você. É como um facho de luz. Você percebeu que eu estou falando o tempo todo em metáforas? Eu havia elaborado uma metáfora para comentar aqui com vocês, mas o tempo todo nós estamos falando em metáforas. Eu falei aqui sobre um facho de luz. É uma metáfora para chegar até você e de alguma forma chegar até o seu inconsciente, para chegar até o seu coração e de alguma maneira trazer luz, clareza para você, te trazer paz, te trazer alegria, te trazer de alguma forma um despertar e assim fazer com que você se levante. Você pode se levantar no dia de hoje. O momento que você estiver assistindo, se você estiver assistindo de noite, de madrugada, eu estou falando com você. Eu me lembro de uma vez, uma certa feita, há muito tempo atrás, estou falando de uns 25 anos atrás. Alguém, através de uma mídia, estava falando algo e a impressão que eu tinha é que estava falando diretamente comigo. Parecia que só estava eu, era eu que estava ouvindo aquilo. E de repente, você que está me ouvindo agora, está me assistindo, é com você. Tudo isso é para trazer esse despertamento, para você sair dessa crise interior, para você estar presente. Você pode ficar presente agora, você está vivo. Existe uma vida pulsante aí dentro de você. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Perceba a sua vida. E se você não acredita nisso, olha, puxa o ar pelo nariz e perceba que há vida dentro de você. Solta o ar devagarzinho. Há vida aí dentro de você. Há um pulsar dentro de você. E você pode se resgatar, você pode se levantar a partir de agora, a partir de já. Não existe acaso. Não existe acaso. Tudo tem um porquê e um pra quê. Tudo tem um porquê e um pra quê. E tá na hora de você entender isso e fazer disso um gancho, uma alavanca para você sair de onde você está. Olha, volto a dizer,
Eu mesmo não havia programado falar dessa forma aqui. Mas não existe acaso. Você precisava e eu estava aberto, perceptivo ao que você estava precisando. E por isso eu estou falando aqui. A metáfora que eu havia preparado era outra. Vou até gravar depois ela para deixar aqui, mas eu havia preparado outra coisa. Eu preparei outra coisa. Mas a sua necessidade estava sendo essa. E agora é o seu momento de você perceber perceber o que é que você está pensando, sobre o que você está falando. Não é sobre o outro, é sobre você. Tá bom? Que você possa fazer um dia poderoso, maravilhoso. E eu quero convidar você, olha, no link na nossa bio, nós temos um acesso a um grupo dentro do WhatsApp. Esse grupo é referente a um canal no YouTube chamado OPEV. OPEV significa o poder está em você. Está aí em você. Não está longe não. Você pensa que está lá longe, não está não. Tá aí dentro. E esse poder é uma habilidade para transformar. Então, nesse grupo, a gente fala sobre essas coisas, sobre essas questões, para ajudar pessoas, tá bom? Então, convido você a estar lá. E também, hoje, quarta-feira, se você está vendo posteriormente, então toda quarta-feira, às 9 da noite, às 21 horas, nós temos um encontro terapêutico, um encontro ao vivo, dentro do Telegram, e nós falamos ali sobre várias questões, vários pontos, e ajudamos pessoas por ali. Então, se você está em busca de acompanhamento, você está em busca de ajuda, você quer, você precisa, você considera isso importante, né? Talvez ninguém, na sua opinião, talvez ninguém dê importância para isso, mas você considera isso importante para você. Então, convido você a estar com a gente, tá bom? E que você possa fazer um maravilhoso dia no dia de hoje. E aí, o que você vai fazer quanto a isso? O que você vai fazer com relação ao que você está pensando? O que você vai fazer com relação ao que nós falamos aqui? É uma responsabilidade individual, responsabilidade sua e minha, tá bom? Faça um maravilhoso dia. Meu forte abraço e que a gente possa se encontrar novamente, tá bom? Até!